Voltei com mais histórias. Quando eu era criança, eu e minha prima adorávamos ficar tirando sarro da vizinha. Isso porque a vizinha detestava crianças. Um dia minha mãe me falou para ir até a casa dela para pedir açúcar. Eu fui até lá bem apreensiva. Eu cheguei e ninguém me atendeu até que uma moça veio falar comigo e me disse: saia desse lugar que é perigoso. Bom, eu nem pensei duas vezes. Voltei para casa e expliquei para minha mãe o que tinha acontecido. E ela disse que tudo bem, que ia até o mercado comprar açúcar. E quando a minha mãe saiu, eu resolvi tirar um cochilo. E eu tive um sonho bem bizarro. E nesse sonho havia uma senhora que disse que ia me levar para o sacrifício junto com ela. Eu acordei com medo, mas ainda pensei que não era nada. Até que eu comentei com a minha prima e ela disse que teve exatamente o mesmo sonho. O pior de tudo isso foi que alguns dias depois, essa senhora foi encontrada morta na casa dela. E a gente nunca mais brincou perto de lá. Minha família extremamente homofóbica me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. A minha família tem uma cabeça muito fechada quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Sempre que alguém comentava sobre o assunto, eles discutiam e ficavam muito bravos. E eu acabei não falando pra ninguém quem eu realmente era por medo. Mas eu tinha uma amiga que chamava Lívia, e a minha família amava ela. A Lívia sempre passava o Natal com a gente, ia pras festas de família e tal, e eles a tratavam como se fosse a filha que nunca tiveram. Um dia eu não aguentei mais guardar aquilo pra mim e decidi contar pra Lívia. Ela foi tão compreensiva e respeitosa que eu criei coragem pra falar com a minha família sobre isso. Péssima ideia. Assim que eu terminei de falar, eles me expulsaram de casa. Então eu tive que revezar nas casas dos meus amigos. Passava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro e assim ia. Em uma noite específica, as coisas ficaram difíceis pra mim e eu decidi ir lá visitar minha família. Eu sentia saudade deles e tinha esperança de que se eu fosse lá, eles me aceitariam de volta. Quando eu cheguei na casa, minha melhor amiga estava lá, jogando e fazendo um programa em família. Quando eu entrei, comecei a chorar e eles ficaram super assustados. E minha melhor amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me contar um segredo. Like pra parte 2. Parte 2 da minha família homofóbica que me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. Eu não acreditei que minha família foi capaz de me substituir pela Lívia. E ela não estava lá só aquela noite, ela foi morar lá com eles. E eles deram o meu quarto pra ela, o quarto que eu vivia a minha vida inteira. Eu me senti tão mal que fui andar pela rua um pouco pra me acalmar. Mas aí eu decidi voltar pra casa que eu tava ficando. E quando eu cheguei, a Lívia me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ser uma péssima amiga, mas disse que tinha um segredo que ela precisava me contar. E ela me disse que era bissexual e ela pediu pra eu não contar pra minha família. Ela sentia como se a minha família fosse dela, e ela não queria sair de lá. Eu estava tão frustrada porque ela estava escondendo o mesmo segredo que eu na minha casa. Mas mesmo assim, ela continuou lá com eles. Já faz 1 ano e ela ainda está lá até hoje. Mas hoje eu moro com meu namorado, e a minha mãe me aceita como bissexual. Eu estou bem melhor e muito mais feliz. Se você tem uma história que gostaria de compartilhar aqui, me manda na DM. O dia em que meu ex-namorado sequestrou a minha cachorrinha para tentar voltar comigo. Para contextualizar e vocês entenderem, assim que eu fiz 18 anos, eu aluguei um apartamento e fui morar sozinha. E assim que eu me mudei, eu já adotei uma cachorra. Como morava só eu e a minha cachorrinha, eu considerava ela minha filha. Juro, ela dormia comigo, fazia tudo comigo. Depois de um tempo que eu já tava morando sozinha, eu comecei a sair com um cara. A gente começou a namorar e ele sempre ia pro meu apartamento dormir lá. E ele sempre falava que ele era o pai da minha cachorrinha. E sempre tratou ela com muito carinho, era muito amoroso. Até que um dia, apesar dele ser todo esse príncipe, eu descobri que ele estava me traindo. E assim que eu descobri, ele fez de tudo para eu voltar com ele, mas eu não voltei. Até que um dia eu cheguei da faculdade e percebi que a minha cachorrinha não estava ali. Só que era impossível ela ter fugido porque estava tudo fechado. E eu nem imaginava. Já tô postando a parte 2. Continuação de quando meu ex-namorado sequestrou a minha cachorrinha para tentar voltar comigo. Como eu disse, era impossível ela ter fugido, porque toda vez que eu ia pra faculdade, eu sempre olhava tudo para ver se tudo realmente estava fechado, porque eu sempre morri de medo dela fugir ou de acontecer alguma coisa com ela. Assim que eu percebi que ela não estava no apartamento, eu liguei pro porteiro, falei com todo mundo do prédio e ninguém tinha visto ela. Então eu liguei para os meus pais para eles me ajudarem, eles foram até o meu apartamento, ficaram lá comigo. E depois de um tempo, alguém me ligou, um número desconhecido, falando que estava com ela e que queria me ver para entregar. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, era real um sequestro. Eu combinei de me encontrar, peguei ela e era o meu ex-namorado. Assim que eu cheguei e vi ele, eu não acreditei. E aí ele começou a falar um monte de coisa que ele queria ter falado para mim e eu não quis ouvir. Essa foi a forma que ele achou de ter a minha atenção, e eu odeio ele por isso. Olha lá, oh meu Deus, machucou, mamãe, machucou, Dudu. O dia em que eu fiz a diretora da minha escola ser demitida.
Para contextualizar e vocês entenderem toda a história, a diretora da minha escola era um saco. Ela era muito rígida, ela sempre implicava com todo mundo. Para vocês entenderem o nível de implicância que ela tinha, um dia ela chamou os pais de um amigo meu para ter uma reunião, conversar, enfim. E ele achou que seria sobre assuntos da escola. Ele nem se preocupou porque ele tinha boas notas, ele era um aluno bom. Mas ela chamou eles para conversar e contar que esse meu amigo estava fumando. E detalhe, era fora da escola, não tinha nada a ver com ela e nem com a escola. E aí ninguém entendeu e todo mundo estava tentando descobrir como ela sabia dessas coisas. Até que ela se implicou comigo. Já posta a parte 2. Gente, lembrando que eu tô mandando produtos de maquiagens para alguns dos meus seguidores do app vizinho. Continuação de quando eu fiz a diretora da minha escola ser demitida. E foi a vez dela se implicar comigo. Em um dia, ela chamou os meus pais para ir conversar e começou a falar que eu era, digamos que louca. Contou sobre os rolês que eu ia, sobre tudo que eu fazia. E aí, todo mundo ficou chocado, porque não teria como ela saber dessas coisas. Até que em um dia específico, eu fui para a escola com um chupão. Gente, eu tinha coberto de todas as formas possíveis, mas ela acabou vendo. Ela ligou pro meu pai e fez o maior auê por conta disso. Então, na hora da saída, a irmã mais velha da minha amiga levou um Babyliss. Eu fui correndo pro banheiro, me queimei bem em cima do chupão. E quando meu pai chegou, ele tava muito bravo. E eu mostrei que era uma queimadura. Falei que tinha sido com um Babyliss e ele acreditou. E foi assim que eu e os meus amigos nos juntamos para falar com o dono da escola e para falar de todas as mentiras que ela inventava sobre nós.